Olá, amigo internauta, você que curte e acompanha a nossa página Avivamento do Conhecimento. Vou falar com você nesse vídeo sobre sermos politizados e não sermos espiritualizados. Vou ler um texto, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Portanto, queridos, como nós vimos aqui na palavra de Deus, a vontade de Deus é que a gente faça oração, súplica, intercessão por todos, mas em especial pelas autoridades, para que a gente tenha vida mansa, tranquila, piedosa, porque isto é bom e agradável diante do Senhor, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu tenho visto uma movimentação muito grande do nosso país nesse momento político e em particular dos cristãos de uma maneira geral. Mas eu entendo que nós estamos ficando politizados, porém não espiritualizados. A primeira coisa que a Bíblia manda a gente fazer antes de irmos para as ruas bater as panelas é levantar as nossas orações, levantar a nossa súplica, as nossas intercessões por aqueles que se acham revestidos de autoridade. É aí que eu afirmo que a igreja está sendo politizada, porém não espiritualizada. É necessário que a gente faça aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E ela diz que isto é bom e é agradável, é aceitável diante do Senhor. Então esse momento de instabilidade política, de todo esse movimento de corrupção que o país está submetido, a igreja precisa realmente estar presente e marcar seu espaço. Antes de tudo, deve fazer isso pela oração e pela intercessão por todos, e não por uma associação partidária, não por se posicionar pelo lado do partido A ou pelo lado do partido B. Claro que as pessoas são livres para escolherem se filiarem ou não a movimentos políticos partidários, mas antes disso, a instrução da palavra, que é a autoridade na nossa vida. Todos nós cristãos somos chamados para interceder pelas nossas autoridades. Isso que devemos fazer com maior intensidade nesse momento. Devemos dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos e clamar pelo nosso país, clamar pelas nossas autoridades, para que Deus possa cumprir o seu propósito, para que Deus possa agir da forma que Ele quer agir no Brasil. Não adianta a gente alimentar o nosso coração com ódio, com indignação, como se fôssemos pessoas naturais apenas, pessoas que estão contra ou a favor de determinada corrente política. Somos cristãos, o propósito de Deus ainda é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu sei que a política afeta a nossa vida. A igreja deve participar da política. A igreja deve ter seus representantes na vida pública, porque para evitar que as astúcias do diabo possa tentar impedir o agir da igreja. Nós sabemos de várias leis que procuram impedir o bom funcionamento da igreja, que procuram inibir a pregação do evangelho e até mesmo a realização dos cultos. Por isso nós devemos acompanhar, devemos ter nossos representantes lá, aliás, evangélicos ou não, desde que sejam homens corretos, homens íntegros, homens que realmente possam representar os valores da sociedade, os valores cristãos, no qual nós cremos. E um outro aspecto que eu quero considerar aqui é quando eu percebo já algumas pessoas desesperadas com a economia, com o dólar, com a queda, com a renúncia, com um golpe militar. Eu quero dizer, queridos, que nós continuamos tendo um Deus. O nosso Deus não faz paralisação, não faz greve, Ele não para de trabalhar em nosso favor, Ele não retém as suas bênçãos sobre nós. Ele é a nossa fonte. Nós podemos mesmo em meio a todo esse momento de turbulência prosperar, termos todo o suprimento, oportunidades chegarem para nossas mãos, para trabalharmos, para produzirmos, para avançarmos em tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós não podemos ser apenas politizados, sem sermos espiritualizados. Que você seja abençoado com esse vídeo.